Pois é, né, Soraya? Além da questão dos desfiles que nós estamos acompanhando em Brasília, São Paulo, em outros estados também, tradicional desfile de 7 de setembro, independência do Brasil, nós também temos aqui a expectativa de um ato com a participação do ex-presidente Bolsonaro na região da Avenida Paulista. E agora o Jornal da Manhã recebe o doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, o professor Antônio Carlos Freitas. Professor, então eu queria justamente iniciar com o senhor perguntando, né, esse caráter institucional dos desfiles de 7 de setembro em Brasília, São Paulo, em outros estados também, mas ao longo dos últimos anos nós também temos observado essa questão das manifestações políticas em favor da democracia também nesta data. Como é que o senhor avalia também essa, de fato, politização desta data, professor? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Não estou lhe ouvindo, professor, por favor. Estabeleceu contato com o professor, então, Antônio Carlos Freitas, que irá conversar conosco para trazer o 7 de setembro, portanto. Então, daqui a pouco ele voltará conosco. Agora sim, professor. Perfeito. Bom dia. Bom dia, obrigado Marcelo, obrigado Soraya, é um prazer enorme estar aqui na Jovem Pan. Essa, vamos dizer assim, a politização do 7 de setembro, eu acredito sendo muito importante para o país. Porque por mais que você já tenha uma tradição do 7 de setembro de nos unirmos em torno do que ser brasileiro, enfim, dessa questão cívica, utilizar isso para uma contribuição de manifestações sobre o futuro político do país e as posições políticas, na verdade, é um crescimento da nossa maturidade política democrática. Lembrando que democracia não é somente votar em outubro, a cada 2 anos, mas sim participar ativamente, dando opinião e a população brasileira se manifestando sobre os assuntos nacionais. Agora, professor, a gente percebe, né, que houve uma mudança na cara desse feriado cívico ao longo da história. Na sua visão, que mensagens prevalece hoje, né? O que significa de fato essa data? Porque acaba coincidindo o 7 de setembro com essas manifestações, por exemplo, a que foi convocada para hoje aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Vamos dizer assim, que o 7 de setembro já foi, como você bem colocou, um momento muito mais de festa, isso é uma verdade. Tem sofrido aí um processo de criação de protestos, de manifestações, o que eu vejo positivamente. Mas acho que como pano de fundo, talvez tenha um desajuste entre os anseios sociais e a realidade política. Então, vamos dizer assim, como a política não está dando vazão para as necessidades públicas, para as necessidades da sociedade de maneira natural, o 7 de setembro vem sendo um espaço de abertura para as pessoas, para os cidadãos, para as cidadãs, dizerem o que realmente acreditam, manifestarem, vamos dizer assim, esse inconformismo com a realidade social e política, o que demonstra, vamos dizer assim, uma crise política de alguma forma, uma crise de que os instrumentos normais, os instrumentos oficiais não estão dando vazão para os anseios populares, para transmitir aí a manifestação do pensamento. Então, o 7 de setembro é uma abertura porque a mídia vai verificar, porque a população vai verificar, vai ter uma atenção, e aí certos populares, certos cidadãos, certas cidadãs estão aproveitando essa visibilidade para demonstrar a sua opinião política, o que é, de um lado, importante, mas de um outro, um diagnóstico de um sintoma, vamos dizer assim, de algumas falhas no sistema político brasileiro. Professor, antes de chamar o Acácio Miranda, eu quero a imagem de Brasília, a chegada das autoridades, portanto, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, a expectativa, ministro Alexandre de Moraes, portanto, ali também no nosso lado direito ali da tela. Então, a chegada para o desfile, justamente 7 de setembro, com a participação do presidente Lula. Ele ainda não está posicionado, mas daqui a pouco traremos mais informações e imagens diretamente. A Luciana Verdolin está no local para acompanhar justamente o desfile lá em Brasília. Quero então ouvir o Acácio Miranda, está conosco, Acácio. Antônio Carlos Freitas, o professor. AC, bom dia, amigo, prazer revê-lo.
Diante disso, diante das suas ponderações, você coloca então o fenômeno que a gente vive relacionado ao 7 de setembro como algo saudável e como uma consequência da democracia. Mas a partir dessa perspectiva, amigo, você não acha que o 7 de setembro acabou sendo envolvido nesse processo de polarização e hoje a simbologia do 7 de setembro é utilizada por essa polarização, perdendo um pouco a identidade da data, a identidade que nós deveríamos comemorar nesse dia? Doutor Acácio, amigo querido, muito bom vê-lo. O que acontece? Eu compreendo e acredito também que a polarização tem não somente dominado o 7 de setembro, mas todas as discussões políticas. Você vai aí num bar, numa reunião de negócios, a polarização política ela está no ar. Então não é só o 7 de setembro que foi, vamos dizer assim, contaminado por uma polarização. Mas eu creio muito nessa questão de democracia, nessa questão de um ambiente democrático saudável, que a polarização em si ela não é um problema. O problema é como se lida com os diálogos. E eu compreendo que não temos ainda uma maturidade, vamos dizer assim, social, emocional, das pessoas poderem discutir política, apresentarem polarizações sem ir para uma questão fulanizada, uma questão agressiva. Então estamos caminhando ainda para um jeito mais saudável, mais ecológico de dialogar com as polaridades. Também compreendo que o 7 de setembro seja utilizado, às vezes, muito mais como uma forma de agressão do que de uma forma de construção. Mas eu acho que isso é uma fase. Nós estamos aprendendo. A democracia, por mais que o Brasil exista há tanto tempo, a democracia brasileira é recente e a população está aprendendo como lidar com ela. Então, embora você tenha pensamentos de agressão, às vezes, ou uma contestação e não uma unidade festiva, eu acredito que a democracia não seria muito bem uma unidade no sentido de sermos homogêneos, mas uma unidade sermos heterogêneos, sermos diferentes e às vezes pensarmos com polaridades. Então, para mim, o 7 de setembro está caminhando, está evoluindo, temos o que evoluir, mas a polaridade em si não é o problema. O problema é que temos que aprender a como, numa mesma marcha, numa mesma passeata, por exemplo, temos pessoas, vou fazer um exemplo, favoráveis e contrárias à monarquia, favoráveis e contrárias à pena de morte, favoráveis e contrárias, por exemplo, ao aborto. E elas conseguirem se manifestar e entenderem que o que nos une é a condição de ser brasileiros, porque todos nós sofremos os mesmos problemas, mas podemos ter diversidade de opiniões. Então, estamos evoluindo, mas falta evoluir, que é aprender a conviver com as diferenças, a conviver com a polaridade política e ideológica. Muito bem, agora o Diego Tavares também faz a pergunta ao senhor. Bom dia, professor Antônio Carlos, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal da Manhã. Professor, eu gostei do termo que o senhor utilizou para classificar a nossa polarização, uma polarização fulanizada, porque é exatamente o que a gente observa nesse 7 de setembro. De um lado, lá em Brasília, nós temos a alta cúpula dos poderes da República acompanhando um desfile cívico e, de outro lado, nós temos a oposição do governo fazendo uma manifestação gigante, como tradicionalmente é a manifestação do 7 de setembro, como nós observamos no ano passado. E me parece, nesse contexto de fulanização, que quem está no foco desse 7 de setembro este ano é o ministro Alexandre de Moraes e a Suprema Corte. Na sua avaliação, como que o judiciário brasileiro, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem colaborado para isso que o senhor tratou, em síntese, como uma vibração negativa da nossa democracia, isso conceituado nesse movimento do 7 de setembro? Com certeza, eu acho que a população brasileira está passando por um processo de aprendizado, que nós já tivemos fulanização desde o começo, vamos dizer assim, começo da década de 90, o fora Collor, tivemos o impeachment da presidente Dilma, fora Dilma. Então, se os problemas continuam, mesmo tirando e botando pessoas, talvez seja o momento da gente pensar e começar a se manifestar sobre instituições, sobre arquitetura institucional, sobre opiniões políticas, e não se A é melhor que B, se C é melhor que D. Mas você me faz um chamado muito interessante, Diego, que é
um fenômeno não tão recente, mas um fenômeno crescente do que a gente chama de ativismo judicial. No momento que o Supremo Tribunal Federal começou a entrar no que eu vou dizer uma pauta de costumes, que é o ativismo assim transbordar e invadir um pouco a esfera do legislativo, o próprio Poder Judiciário se colocou na arena política. Esse momento crescente no fim da década de 90, sobretudo na década de 2000, 2010, vem crescendo esse, vamos dizer assim, esse avanço do STF, especialmente da Suprema Corte do nosso país, Supremo Tribunal Federal, em pautas nitidamente de costumes, de decisões políticas da sociedade que naturalmente, classicamente, eram tomadas pelos 513 deputados e 81 senadores, pelo Congresso Nacional, e que vem aí sendo utilizado e pautado por meio do controle de constitucionalidade pelo STF. Então, o que acontece? O STF está entrando em temas nitidamente, classicamente políticos, e ele começa a entrar na arena política. E a população começa a dialogar com o próprio STF, o que classicamente não é o que seria o que eu, do ponto de vista jurídico, teórico, acho um equívoco. Então, no momento que você começa a fazer política, a política começa a fazer pressão. Então, você tem até o que antes você não imaginava, na década de 90, 80, de as pessoas saberem os nomes dos ministros do STF, hoje é mais fácil a população brasileira saber o nome dos 11 ministros do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Então, que mostra que o STF entrou num campo político, o que é, de uma certa forma, interessante, mas de outra apresenta desafio, até porque a accountability, a arquitetura institucional de um STF não foi feita para travar brigas, travar discussões na arena política. A arena política clássica, por natureza, por conceito e por definição, é o Congresso Nacional, porque vem aí da legitimidade do voto, vem de um processo de discussão, instrumentos mais eficazes de accountability, de interação entre sociedade e poder legislativo, sociedade e poder. Então, eu acredito que venha nisso. Então, você coloca na arena política e a população quer dar sua opinião, porque é válido, sim, que a legitimidade, sobretudo em opinião de costume, sobretudo sobre a regulação da sociedade, venha muito dos anseios populares, dos anseios da própria população, do próprio povo, que vai receber essas normas jurídicas. Recebemos aqui no Jornal da Manhã o professor Antônio Carlos Freitas. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pan. Até a próxima, um ótimo sábado. Agradeço muito, um ótimo sábado para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado, um excelente 7 de setembro para todos. Até mais.